então começar a nossa aula, essa noite. Nós vamos iniciar hoje os estudos do artigo 3 do símbolo apostólico. Nós iremos estudar o artigo que versa e que afirma que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então nós vamos sair agora do dogma da Trindade e da teologia, da doutrina da criação, e nós vamos entrar na Cristologia, que é a segunda parte, propriamente dita, do símbolo apostólico. A segunda parte já tinha começado no artigo 2, nós vamos entrar agora num dos aspectos mais importantes da Cristologia, que é o mistério da encarnação. Então, o símbolo apostólico versa o artigo 3 desta forma. Nós cremos em Jesus Cristo, que foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Qui conceptus est do Espírito Santo, natus ex Maria Virgem. O símbolo niceno-constantinopolitano versa o artigo 3 da seguinte maneira: Cristo, o qual, por amor de nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, o niceno-constantinopolitano reza desta maneira: Qui propter nos homines et propter nostrum salute, decendit de celis, et incarnatus est do Espírito Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Então, Cristo é o Verbo de Deus que se encarnou, se fez carne. Sem deixar de ser Deus, assume a natureza humana. Então, é o mistério da encarnação do Verbo, mistério que faz parte da Cristologia, ou seja, é uma teologia que estuda a pessoa de Cristo. O símbolo de Santo Atanásio, o símbolo atanasiano, estes símbolos foram entregues a vocês, nas nossas primeiras aulas. O símbolo de Santo Atanásio versa da seguinte maneira, o artigo 3. O símbolo de Santo Atanásio é bem longo, ele diz assim: Mas ainda é necessário para a eterna salvação crer firmemente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A retidão da fé consiste, pois, em crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Mistério da encarnação. É Deus, porquanto gerado da substância do Pai antes dos séculos. Coisa que nós estudamos no artigo 1 e no artigo 2, quer dizer, o Verbo é gerado pelo Pai na eternidade, portanto ele é Filho. Só que além disso, o Verbo, ao assumir a natureza humana, é homem, porquanto no tempo nasceu da substância de sua mãe, a Virgem Maria. É Deus perfeito e perfeito homem, por subsistir de alma racional e de carne humana. Então o Verbo, natureza divina, se uniu à natureza humana, corpo e alma. É igual ao Pai, segundo a divindade, e menor que o Pai, segundo a humanidade. Então veja, Santo Agostinho, em sua obra De Trinitate, ensina que Cristo, na condição de Deus, é consubstancial ao Pai, que é o Verbo, gerado pelo Pai na eternidade. Cristo, na condição de servo, assumiu a natureza humana e, enquanto homem, na sua humanidade, é menor que o Pai. Está na condição de servo. Ainda que seja Deus e homem, todavia não há dois, mas um só Cristo. É um, não porque a divindade se converta em carne, mas porque a humanidade foi recebida em Deus. É totalmente um, não por se confundir a substância, mas pela unidade de pessoa. Assim como a alma racional e o corpo formam um só homem, assim Deus e homem é um só Cristo. Então, assim versa o artigo 3 aqui no símbolo atanasiano.
né, o símbolo de Santo Atanásio, que termina com a afirmação, né? Esta é a fé católica, e todo aquele que não professar com fidelidade e firmeza não poderá salvar-se. Né? Então, Santo Atanásio também concorda com São Tomás de Aquino, do conhecimento da verdade. Depende da nossa salvação. Né? Então, nós vamos estudar este artigo 3. Né? Nós cremos, portanto, que Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Vamos estudar o mistério da encarnação. E como nós tínhamos dito no final da aula passada, nós vamos dividir os estudos deste artigo 3 em 4 partes. Então nós vamos estudar o artigo 3 em 4 momentos distintos. No primeiro momento nós vamos falar sobre a necessidade da encarnação para a salvação humana. No segundo momento nós vamos falar sobre a união das duas naturezas em Cristo. No terceiro momento vamos falar sobre a concepção do Verbo no seio de Maria. Então, a concepção do Verbo de Deus no ventre de Maria. E no quarto momento nós vamos falar da Santíssima Virgem Maria e estudarmos os 4 dogmas marianos, né? Que já foram proclamados pela Igreja. Maria é Mãe de Deus, é virgem antes, durante e depois do parto, é Imaculada Conceição e foi assunta ao céu. Nós estudaremos esses 4 dogmas. Bem? Antes, porém, de nós entrarmos no primeiro destes tópicos, convém irmos a um texto das Sagradas Escrituras que é muito importante para os estudos do mistério da encarnação dentro da Cristologia, que é o texto do Evangelho de São João, capítulo 1. O capítulo 1 inteiro, que é o prólogo do Evangelho de São João, é muito importante para que nós possamos partir, né, de uma fonte segura, uma fonte que é a própria revelação divina, a fim de estudarmos aqui, a partir deste texto, o mistério da encarnação. Então, é o Evangelho de São João, capítulo 1. O capítulo inteiro é importante, mas eu vou separar alguns versículos. Vou ler agora o capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo de 1 a 4, e depois vou pular para o versículo 14. Então, o Evangelho de São João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4 e depois do versículo 14. Nos ensina as Sagradas Escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo por meio dele começou a existir, e sem ele, coisa alguma começou a existir. Nele, o que existe era vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como de um Filho único que vem do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses são alguns fragmentos do capítulo 1 do Evangelho de São João. Portanto, Sagradas Escrituras, revelação divina. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava diante de Deus, e o Verbo era Deus. A geração do Verbo pelo Pai na eternidade. E o Verbo se fez carne. O Eterno entrou no tempo, né, para usar uma expressão de São João Paulo II. Se fez carne, habitou entre nós, e nós o vimos. Né? Nós o tocamos, nós o escutamos, ele andou entre nós, podem dizer os apóstolos. Né? E estes então nos legaram aquilo que aprenderam, que ouviram, escutaram, experienciaram da convivência com Jesus, que chegou até nós, né? Pelas Sagradas Escrituras e pela tradição apostólica. Portanto, essa é uma verdade de fé. Né? A segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana. É o mistério da encarnação. Pois bem, nós então apontamos as fontes dos símbolos, né, o símbolo apostólico, o símbolo niceno, o símbolo atanasiano. Apontamos um dos textos das Sagradas Escrituras, porque são muitos, um dos textos que mostram que Deus é uno e trino e que a segunda pessoa da Trindade então se fez carne. Né? Esse é um texto que
muitos teólogos protestantes, até mesmo, se posso chamar os teólogos dos testemunhos de Jeová, né? Eles se enroscam com isso aqui. Porque no princípio era o Verbo. O Verbo estava dentro de Deus. E o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quer dizer, Cristo é Deus. Mas é um Deus menor do que o Pai? É só um homem no qual Deus habita? Como é que fica essa história? E aí nós temos heresias nos nossos tempos, que são muito semelhantes a algumas heresias ao longo da história da igreja, sobretudo nos primeiros séculos. Nós vamos estudar essas heresias em linhas gerais, que afirmam coisas que vão contra a verdade do dogma proclamado pela igreja. Vamos estudar então a encarnação do Verbo nestes 4 tópicos. Vamos entrar no primeiro deles. Então, o primeiro tópico que nós iremos estudar, nós nos colocaremos diante dessa pergunta: era necessário que o Verbo de Deus se encarnasse para realizar a obra da nossa salvação? Então, nós vamos ver agora a necessidade da encarnação para a salvação humana. Nós sabemos, já estudamos, Deus criou Adão e Eva, expôs no paraíso, os colocou num estado de prova, de provação. Adão e Eva então pecaram contra Deus, e o seu pecado foi um pecado de soberba, foi um pecado de desobediência, porque pecaram contra Deus. A natureza humana foi ferida, perderam o estado de graça, a graça preternatural, e porque cederam à voz do tentador, do demônio, renunciando à voz de Deus, o demônio então venceu a natureza humana. A natureza humana foi derrotada, a morte entra no mundo de tal forma que agora, a partir de Adão e Eva, a partir do pecado original, os homens morrem, passam pela primeira morte, separação da alma do corpo, e os céus estavam fechados. De tal forma que antes de Cristo, todos aqueles que morriam, desciam, suas almas, desciam à mansão dos mortos. Os céus estavam fechados. Ora, o homem pecou contra Deus. A justiça divina condenou, traçou uma sentença. O homem perde a possibilidade da visão beatífica, mas não só. Adão e Eva, sua posteridade, são expulsos do paraíso, ou seja, são expulsos da comunhão com Deus. Os céus estavam fechados. Todos os homens antes de Cristo, todos aqueles que viveram antes de Cristo, portanto, do Antigo Testamento, que pertenciam ao povo de Israel e que não pertenciam ao povo de Israel, todos aqueles que morreram antes de Cristo, seu corpo foi sepultado, sua alma desceu à mansão dos mortos, ao Sheol. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus que é justiça, traçou a sentença, mas Deus que é também misericórdia, não abandonou o homem no pecado e nas consequências do pecado, mas construiu uma história de salvação que vai culminar com Cristo, e Cristo sim realiza a obra da nossa redenção e nos salva do pecado, da escravidão a Satanás, nos salva da morte eterna, do inferno, nos resgata. Ele é o primogênito de toda a criatura. Ele é o primogênito dentre os mortos, vai cantar São Paulo aos Efésios. Por quê? Porque Cristo é o primeiro que morreu, desceu na mansão dos mortos e ressuscitou, subiu aos céus, abriu, portanto, as portas dos céus, levou consigo as almas dos justos, de tal forma que ele é então o pontífice, aquele que liga a terra ao céu. Ele é o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então nós nos colocamos diante dessa pergunta: era necessário que o Cristo se encarnasse para a nossa salvação? Nós vamos procurar dar uma resposta a essa pergunta indo ao Catecismo da Igreja Católica, em primeiro momento. Nós vamos no parágrafo 461 do Catecismo da Igreja Católica. A encarnação. Me ocorreu agora a questão do purgatório,
É porque Macabeus já fala, né, do sufrágio pelas almas e tudo, que isso foi antes de Cristo. Mas, né, como você falou, que aí Cristo passa na mansão dos mortos durante a ressurreição. Então o purgatório, ele é nesse instante? Já existia antes de Cristo. Como é que é? Já existia. Ah, já existia também? Mas não era só o Sheol, então? Nessa... Aí que está. Quando nós vamos a São Tomás, sobre teologia, São Tomás vai explicar isso com muitos detalhes. Né? São Tomás ensina que antes de Cristo, e sobretudo antes da paixão, morte e ressurreição de Cristo, existia a mansão dos mortos. O que era a mansão dos mortos? A mansão dos mortos tem várias moradas. Nós temos, faz parte da mansão dos mortos antes da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós temos ali o seio de Abraão, onde estavam as almas dos justos do Antigo Testamento, dos santos do Antigo Testamento. Né? Já estava segregado ali, então. Estavam aqui no seio de Abraão. Nós temos essa morada da mansão dos mortos, nós temos o limbo, nós temos o purgatório e nós temos o inferno dos condenados. Então essas 4 moradas compõem a mansão dos mortos antes da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Isso São Tomás vai explicar na terceira parte da Suma de Teologia, na publicação da Loyola, é o volume 8. Essa é a parte da Suma de Teologia, onde São Tomás explica a pessoa de Cristo e os sacramentos da fé. Então, na terceira parte da Suma de Teologia, nós temos a Cristologia tomista, né? E dentro da Cristologia nós podemos destacar o mistério da encarnação e o mistério da redenção. O mistério da encarnação, do qual nós estamos falando agora, o mistério da redenção, do qual falaremos na sequência, no artigo 5 e 6. Né? Agora, São Tomás explica nessa parte, na terceira parte da Suma de Teologia, que Cristo, quando morre na cruz, portanto, separação da alma e do corpo, o corpo de Cristo fica pendido na cruz. Né? É descido por Nicodemos, é sepultado. Agora, a alma de Cristo, unida à divindade, quando Cristo morre, a divindade de Cristo fica unida à alma e ao corpo, mas a alma e o corpo são separados, ele morreu. Então o corpo é sepultado, mas a divindade de Cristo está unida ao corpo, só que o corpo não é animado, está sem a alma, está sepultado, aguardando a ressurreição. A alma de Cristo e sua divindade desce à mansão dos mortos. Para quê? Para salvar os justos. De tal forma que quando Cristo ressuscita, ele leva consigo cativos os que outrora eram cativos da morte. Ele é o primogênito dentre os mortos. Cristo ressuscita, sobe aos céus, leva consigo as almas dos justos do Antigo Testamento, né? Que estavam no seio de Abraão. Cristo dá esperança às almas do purgatório, que estavam se purificando. Agora, Cristo desce substancialmente, não é? Sua alma e sua divindade. Há o seio de Abraão, para salvar as almas dos justos, ao limbo e ao purgatório. Mas Cristo não desce substancialmente, com sua alma e sua divindade, ao inferno dos condenados, para se cumprir toda a justiça. Ele era justo, mas ele dá a conhecer as almas que estavam condenadas ao inferno e aos demônios, que ele acabou de realizar a obra da redenção. Isso se torna um sofrimento maior para os demônios e para as almas condenadas. E que era o limbo, né? Então, no limbo estavam aquelas almas de pessoas justas, mas que não entraram na prefiguração da igreja no povo de Deus no Antigo Testamento. Né? Então, São Tomás ensina que eram almas das pessoas justas, mas de uma justiça puramente racional, de uma justiça puramente natural, que não entraram na esperança do povo de Israel. Entende? Que não eram judeus, por exemplo. Estavam mas que poderiam ser salvos. Então. Poderiam ser salvos. Mas São Tomás não resolve isso, né? Depende de Deus. Aí a gente toca no mistério de novo. Né? Mas São Tomás ensina, essas são as 4 moradas da mansão dos mortos. Mas os que estavam no purgatório também podiam ser salvos.
Podiam, mas o fato é que as almas que estavam no purgatório estavam no processo de purificação. Então, Cristo desce de São Tomás ao purgatório para dar esperança às almas que estavam ali se purificando, mas ele não fala, né, quanto tempo ficariam ainda no purgatório. A mansão dos mortos é dos judeus santos. Não, a mansão dos mortos É tudo. são todos os homens. Todos os homens que morreram antes de Cristo desceram à mansão dos mortos. Só que aí, na mansão dos mortos nós temos as diversas moradas, né? Então, no seio de Abraão estavam os justos da herança hebraica, né? Quem são esses justos do Antigo Testamento? Ora, Esther, Judite, os profetas, né? Elias, Eliseu, Judite, Esther, Moisés, Arão. Os justos do Antigo Testamento, seio de Abraão. O limbo. Podiam estar judeus justos, né? Mas que não chegaram à perfeição do que era possível chegar no Antigo Testamento, e outras pessoas que alcançaram uma justiça natural que talvez nem pertencessem ao povo hebraico, né? O limbo. Depois o purgatório, onde estavam as almas que estavam se purificando, e de repente continuaram, mesmo depois da paixão, morte e ressurreição. A gente não sabe quanto tempo. E a gente pode falar santos judeus? Sim, sim. São santos do Antigo Testamento. Quando nós usamos a expressão justos do Antigo Testamento, nós estamos querendo dizer que são santos do Antigo Testamento, né? São aqueles que entrariam no céu, só não entraram por quê? Porque Cristo ainda não havia, né, passado pela paixão, morte e ressurreição, não tinha aberto as portas dos céus, né? Porque as portas dos céus são abertas quando Cristo ressuscita, sobe aos céus, é a ascensão do Senhor, sobe aos céus. Então ele leva consigo as almas dos justos, de tal forma que depois da ressurreição de Cristo, já não existe mais na mansão dos mortos o seio de Abraão. Já não existe mais. Porque quando uma pessoa morre depois de Cristo, tem um juízo particular, e aí é traçada a sentença do justo juiz. Quer dizer, ou você entra no céu direto, são santos, ou você entra no céu, passando pelo purgatório. São aqueles que não alcançaram a perfeição na vida cristã, nessa vida terrena, precisam purificar-se das penas que o pecado deixou. O homem é condenado ao inferno. E o limbo não tem mais? Tem também. Só que essa é uma discussão teológica que até hoje dá pano para mim. São Tomás, por exemplo, vai ensinar o quê? As crianças ou as pessoas que não foram batizadas, lembrando que existem 3 tipos de batismo, né? Existe o batismo mesmo, sacramento, que foi efetivado, o sacramento de batismo. Existe o batismo de intenção. Então, os pais tinham a intenção de batizar o seu filho, ele morreu antes disso. Ou a pessoa, já adulta, tinha intenção de ser batizada, mas morreu antes de ser batizada. É o batismo de intenção, explica São Tomás. É válido, graças a Deus chega aqui. E o batismo de sangue, martírio. São os 3 tipos de batismo. Mas São Tomás ensina, as crianças ou as pessoas que morreram sem batismo, mas sem a intenção e o desejo de serem batizados, estão no limbo. Mas levando em conta também essa justiça natural, essa lei natural inscrita no coração e na consciência do homem. Essa pessoa já é adulta, né? Não se é criança. Mas numa condição dessa nunca mais vão sair do limbo. Eu queria perguntar. Pois essa é a discussão teológica. A igreja hoje diz que Deus conhece caminhos para salvar, por exemplo, uma criança que morreu sem batismo e os pais, sei lá, não tinham a intenção de batizá-la. Se a criança está no limbo, a igreja ensina. Olha, Deus conhece caminhos para salvar, por exemplo, essas almas que ainda não tinham uso da razão, não tinham consciência, que nós não conhecemos, né? Diferentemente de um adulto que não é batizado, seus pais não tinham intenção nem ele de ser batizado, mas viveu de acordo com uma reta razão, uma reta consciência. E aí, como é que fica? Tem um debate teológico que existe até hoje. Deus pode salvar. Deus conhece caminhos para salvar que nós não conhecemos, né? Mas os que nós conhecemos estão afirmados, né? Quer no magistério, quer nos santos doutores. Tá certo? E o termo Sheol é a própria mansão dos mortos? Tá. Mas Jesus vai também ao limbo?
Sim. Então, São Tomás ele já ensina. faz o julgamento ali? Não. Sim. São Tomás ensina que Cristo desce substancialmente sua alma e sua divindade ao seio de Abraão, ao limbo e ao purgatório. Cristo desce, portanto, substancialmente alma e divindade ao seio de Abraão para salvá-los. São os santos do Antigo Testamento, os justos do Antigo Testamento. Cristo os salva, os leva ao céu. Quando ressuscita, ele sobe ao céu. Os que estão no limbo, ele realiza um juízo. E os que estão no purgatório, Cristo dá esperança para realizarem a sua purificação. Mas Cristo não desce substancialmente ao inferno dos condenados, porque a sua alma era justa, ele era justo. Tudo bem isso? São Tomás vai explicar isso com uma riqueza bem grande de detalhes. Nós vamos voltar a isso quando entrarmos no artigo. Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou, subiu ao céu. A gente vai voltar a isso. Professor, me fez lembrar uma cena muito forte do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus Cristo morre, depois ele desce a mansão dos mortos, mostra a cena, mostra o diabo ficando maluco, assim, gritando, porque nossa, ele conseguiu fazer o que. Né? É uma cena muito forte. Esse filme é muito marcante. Porque Cristo realizou no alto do madeiro da cruz, no silêncio e no abandono que sofreu, a maior obra da sua vida. Vai dizer São João da Cruz, no livro 3 de Subida do Monte Carmelo. Cristo realizou muitas obras grandiosas ao longo de sua vida pública, sobretudo, né? Ressuscitou o filho da viúva de Naim, curou o leproso, multiplicou os pães, andou sobre as águas, enfim, realizou inúmeros milagres, né? Agora, nenhum deles se compara à obra realizada por Cristo no alto do madeiro da cruz, no silêncio, no abandono, no sofrimento. Cristo realizou, propriamente dita, a obra da nossa redenção. Nos salvou, né, da morte eterna, nos salvou da escravidão ao demônio. Então, de fato, toda a vida de Cristo é redentora, mas sobretudo a sua paixão, morte e ressurreição é o coração do mistério pascal, do mistério da nossa redenção, da nossa salvação, né? Então é justamente isso, quer dizer, nós somos libertos. Esse filme é uma mística que teve as visões e escreveu, né? E aí o Papa João Paulo que cravou para ele fazer com essa. Isso mesmo. O filme é baseado no Evangelho, sobretudo no Evangelho de São João, mas também nas revelações particulares de Santa Catarina de Emmerich. Isso. Que tem um livro, né? Sobre a vida oculta de Cristo, mas também sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Professor, essas pessoas que Cristo ressuscitou, eles, na primeira vez que eles morreram, eles não tiveram um juízo particular? Como é que funciona isso? Tá. Então, é assim, né? Eu vou falar em linhas gerais porque a gente vai voltar nisso mais pra frente, né? Acontece o seguinte: antes de Cristo realizar a obra da nossa redenção, antes do mistério pascal, né, da paixão, morte e ressurreição, não havia céu. Havia o quê? A eternidade de Deus. Havia o céu empírico dos anjos. Mas nenhuma alma humana estava no céu. Então não havia céu para os homens, para a natureza humana, para as almas dos justos que morreram. Não havia céu para os homens. Entende isso? Nenhuma alma dos justos, dos santos do Antigo Testamento, havia entrado ainda no céu. O que era o céu? É a eternidade de Deus e a visão beatífica dos santos anjos. O céu é empírico. Mas nenhuma alma humana estava no céu, na visão beatífica, antes da paixão, morte e ressurreição. Entende? Então, automaticamente, se é que eu posso usar essa palavra, né? Quando as pessoas morriam, separação do corpo e da alma, a alma descia na mansão dos mortos. Né? O fato é que os justos iam para o seio de Abraão, esperar, né, a ressurreição de Cristo, a salvação. Então, quando acontece propriamente dito o juízo particular
destas almas que morreram antes de Cristo. Quando Cristo morre na cruz. Então, quando Cristo morre na cruz, sua alma e sua divindade unidas, substancialmente. Cristo desce à mansão dos mortos, aqui acontece o juízo particular. Você entende isso? Então, os justos do Antigo Testamento são salvos. Quando Cristo ressuscita, estas almas entram no céu. E aí nós temos, a partir da ressurreição e da ascensão de Cristo, aí nós temos, com Cristo, entram no céu, na visão beatífica, as almas dos justos do Antigo Testamento. Entende? Então, o juízo particular dessas almas que estavam no seio de Abraão, no limbo, no purgatório, o juízo particular acontece aqui, quando Cristo morre e desce à mansão dos mortos. Antes disso, nós temos Deus como trindade, que dava às pessoas o acesso, quer ao seio de Abraão, quer ao inferno dos condenados, quer a distinção. Entende? Mas não era propriamente um juízo particular. São estados. Todos estão na mansão dos mortos. Cristo veio nos salvar disso. E ele ressuscitou essas pessoas e depois eles morreram de novo? Não, é aí que está. Não é uma ressurreição. Cristo ressuscitou. Mas e essas pessoas? Estas almas dos justos do Antigo Testamento não ressuscitaram. Não. Eu digo Entraram como no céu. Lázaro, enquanto ele estava... Ah, sim. Enquanto Cristo estava vivo. Isso. Os milagres que ele fez. Tá? Então nós temos que fazer uma distinção entre reanimação e ressurreição. O que é isso? Qual é essa distinção? Ora, quando Cristo no Evangelho, nós vemos Jesus ressuscitar, né? O filho da viúva de Naim, ressuscitar Lázaro, essa palavra ressuscitar, ela significa uma reanimação. Então essas pessoas haviam morrido, corpo e alma haviam se separado. Quando Cristo ressuscita Lázaro e o filho da viúva de Naim, por exemplo, eles voltam à vida, mas essa vida terrena e mortal. Morreram de novo depois. Lázaro, o filho da viúva de Naim, voltaram a morrer. Então Cristo, teologicamente falando, os reanimou. Agora, a ressurreição propriamente dita, Deus fará, Cristo fará no juízo final. Porque o que é ressurreição? Ressuscitar significa assumir a natureza humana glorificada, os que irão para o céu, então corpo e alma gloriosos, ou os que irão para o inferno ressuscitarão também, só que não terão um corpo e alma glorificados, terão um corpo e alma incorruptíveis, e assim serão condenados ao inferno. Então há uma diferença entre a ressurreição, que é uma reanimação, na verdade, que Cristo faz no Evangelho, e a ressurreição propriamente dita que Cristo experiencia, Ele ressuscita, a Virgem Maria também ressuscita e é assunta ao céu, portanto, corpo e alma gloriosos, e a ressurreição que Deus fará quando voltar, quando vier na sua segunda vinda, na parousia. São coisas diferentes. Tá? Por hora, só estão no céu, com corpo e alma gloriosos, Cristo e a Virgem Maria. O céu, que é aquilo que Santo Agostinho chama da cidade de Deus, a cidade de Deus, a ela pertencem os santos anjos e os santos homens. Então fazem parte da cidade de Deus, a Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto, fazem parte da cidade de Deus. Deus, claro, os santos anjos, que são por espírito, contemplam a Deus face a face, na visão beatífica, os santos homens, que estão no céu por hora, só com sua alma, mas já contemplam a Deus face a face, já têm a visão beatífica. E nesta cidade de Deus, os únicos homens que estão com corpo e alma gloriosos são Cristo e a Virgem Maria. Moisés. Todos nós estaremos, depois do juízo final, com corpo e alma gloriosos, contemplando a face de Deus nos novos céus, na nova terra. Moisés está no céu. Contempla a Deus face a face, na visão beatífica. Mas Moisés está no céu com sua alma apenas. Como todos nós, que passaremos pela primeira morte. Vamos morrer, separação da alma e do corpo. Nossa alma passará pelo juízo particular. Nossa alma somos nós.
É a alma que anima o corpo. O que nós somos, propriamente dito, é a nossa alma. Né? Entende isso? Nós somos alma e temos um corpo. Né? Na verdade, não É que a natureza humana é corpo e alma. Essa é a natureza humana. Corpo e alma. Só que quando nós morremos e acontece a separação da alma e do corpo, a alma tem subsistência sem o corpo não. Por isso o corpo é sepultado, apodrece e vira pó. Não é? Sobram os ossos. São sepultados, estão aguardando o dia do juízo. A nossa alma tem subsistência separada do corpo. Só que a nossa alma tem potências de inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio e vontade. E na memória, potência superior da alma, estão gravadas aqui toda a nossa história, nossa identidade, quem nós somos. Portanto, conscientemente, nós vamos comparecer diante de Deus. Com nossa consciência, vamos comparecer diante de Deus no juízo particular com nossa alma. Entende isso? Quem nós somos. Nós não perdemos quem somos, não perdemos nossa identidade ao morrermos. Entende isso? Vamos então comparecer diante de Deus para o juízo particular. Entramos no céu, estaremos na visão beatífica com alma. Nesse caso é o céu estado. É o céu estado. Ele só passa a ser um lugar depois do juízo final. Tá? Então tem a parousia, segundo a vinda de Cristo. Ele ressuscitará, né? Os vivos e os mortos. Ressuscitará. Ressuscitar significa dar uma natureza glorificada aos que serão salvos, corpo e alma gloriosos. Então a alma voltará a unir-se ao corpo, o mesmo corpo que agora nós temos, só que não mais submetido ao tempo e ao espaço, será um corpo glorioso, corpo e alma gloriosos, os que irão entrar no céu, os santos, nós, né? E os que serão condenados ao inferno, Deus os ressuscitará, dando-lhes um corpo e alma incorruptíveis, não gloriosos. Tá? Então, depois do juízo final, o céu e o inferno passarão também a ser um lugar. Por ora, não são lugares, nem o céu nem o inferno, são estados. Porque por ora, antes do juízo final, no céu só estão substâncias imateriais. O próprio Deus como Trindade, os santos anjos, que são puro espírito, e as almas dos santos, que são puro espírito. Mas já estão na visão beatífica. Tudo bem isso? Mas por que um novo corpo? Se a gente já vai estar com a alma, vai estar com a visão beatífica, por que precisaria de um segundo corpo? E aí que está, não é um segundo corpo. Não é? Esse é o primeiro ponto, quer dizer. Será esse mesmo corpo que agora nós temos, que o Senhor ressuscitará. Não é? Agora, por que precisa de um corpo? Porque faz parte da natureza humana. Não é? Deus nos criou para sermos uma substância composta de corpo e alma. Deus nos criou diferentes dos anjos. Os anjos são substâncias simples. Assim, Deus o quis que eles fossem. São por espírito. Fazem parte disso, isso faz parte da natureza angélica. Agora, quando Deus criou o ser humano, Deus quis que nós fôssemos uma substância composta. É da vontade de Deus que seja assim. Portanto, a natureza humana é boa. O corpo e a alma são bons. A substância composta da qual nós somos feitos é boa. E fomos criados por Deus bons. Ora, por que Deus nos ressuscitará? Por que Deus ressuscitará e nos devolverá esse corpo que agora nós temos, mas que não vai mais estar sujeito ao tempo e ao espaço, será um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Nós teremos, portanto, uma natureza glorificada, corpo e alma gloriosos. Primeiro, porque é da vontade de Deus que seja assim, e porque o corpo é bom. Ao contrário dos maniqueus, por exemplo, ao contrário do gnosticismo e das outras heresias, que diziam que o corpo é ruim, que só a alma é boa. Não, só a alma é boa. O corpo é ruim, nós temos que nos desvencilhar do corpo. Isso é, por exemplo, platonismo. Não é? O cristianismo não prega isso. O cristianismo prega que, se Deus nos criou
como substâncias compostas, corpo e alma, e Deus viu que tudo era bom, ora, corpo e alma são bons. Né? O que acontece é que o nosso corpo, nesse estado de natureza decaída, apresenta fraquezas, fragilidades, como a doença, o cansaço, a fome, a sede, o envelhecimento, a morte. Mas no princípio não era assim. Podemos falar que Deus quis essa natureza glorificada. E aí o plano foi desviado. E aí ele volta ao que era a ideia primeira. Quando aconteceu a dele. É exatamente isso. Aí com essa questão a gente volta aqui para o mistério da encarnação, mas é exatamente isso, quer dizer, quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, os dotou de substância composta, corpo e alma. Deus os criou bons para que fossem assim, com natureza humana, e assim o glorificassem, e assim fossem felizes. Deus iria glorificar a natureza humana de Adão e Eva se eles tivessem sido fiéis à forma, crescido na virtude, entrariam na visão beatífica, seriam gloriosos, seriam glorificados de corpo e alma. Entende? Deus os criou e esse era o projeto original de Deus. O fato é que, quando Adão e Eva pecaram, Deus não abandonou o projeto original, mas o projeto original teve um desvio. Então Adão e Eva pecaram, perderam o estado de graça, perderam a graça preternatural, o pecado feriu a natureza humana, a morte entrou no mundo, desviou o projeto original de Deus, mas Deus não abandonou esse homem caído, construiu uma história de salvação para fazer com que esse homem voltasse e alcançasse o alvo, o objetivo do seu projeto original, que era fazê-los entrar na visão beatífica no céu. Tudo bem? Em Mateus 20, capítulo 22, nele fala, quando o pessoal fala do divórcio, daí Jesus fala, na ressurreição não haverá homens e mulheres casando-se, mas serão como anjos no céu. Isso. Daí como anjos, não serão anjos, é isso a diferença? Essa é a diferença. Aí entra a importância da exegese, né? Quer dizer, esse é o confronto de Jesus com os saduceus, né? Os saduceus queriam pegar Jesus no pulo, né? Quer dizer, o senhor está pregando aí a ressurreição, tá bom, e se alguém se casou aqui, e aí morreu, outra pessoa se casou com uma viúva, e aí, no céu, essa mulher será a esposa de quem? E aí Jesus responde, olha, no céu, todos seremos como os anjos. O que isso significa? Isso significa que no céu, né, no céu, quer antes do juízo final, quando entrarmos no céu com a alma, quer depois do juízo final, quando entrarmos no céu com a natureza humana glorificada, corpo e alma, no céu nós não teremos mais os laços e os compromissos do matrimônio. Então não haverão mais esposo e esposa, não haverão mais os laços de filho, pai, filho, irmão de sangue, entendeu? Todos nós seremos todos como irmãos. Por isso que o sacramento do matrimônio não imprime caráter. É até que a morte os separa. Ao morrer um dos cônjuges, acabou o laço e o compromisso do matrimônio. Por isso que a pessoa pode se casar de novo. O sacerdócio não. E o sacerdócio não. Porque o sacramento do batismo, o sacramento do crisma, o sacramento do sacerdócio imprime caráter. Isso significa caráter, imprimir caráter significa uma marca indelével na alma. A pessoa que é batizada, não tem volta. Quer dizer, a pessoa que é batizada é filho de Deus, quer no céu, quer no purgatório, quer no inferno. A pessoa que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? É sacerdote eternamente, quer dizer, no céu, no purgatório ou no inferno, vai continuar sendo um sacerdote. Imprime caráter, é para sempre. Por matrimônio não. Por isso que no céu nós não teremos mais esses laços de esposo e esposa, por exemplo. Seremos todos como irmãos. Aí Jesus usa essa expressão, mas não que quando morrermos e entrarmos no céu, a nossa substância se converterá na substância angélica. Não é isso. Afirmar isso é cair na heresia. Né? A substância humana continuará sendo substância humana, mesmo que o corpo esteja separado da alma, continuará sendo alma, a forma da substância humana, separada do corpo,
diferente da substância angélica. Mas estaremos todos no céu, seremos concidadãos, santos homens e santos anjos, da única cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, o céu. E nosso corpo não vai ser exatamente isso que vamos enxergando, provavelmente, né? Então, depois do juízo final, que o Senhor ressuscitar, que o Senhor nos ressuscitar, nós teremos este mesmo corpo que agora nós temos. Aliás, São Tomás, e a tradição tomista, porque quem vai entrar nessa questão propriamente dita é Reginaldo de Piperno, o discípulo e aluno de São Tomás, que termina de escrever a sua liturgia, porque São Tomás morre antes de terminá-la, afirma o seguinte: olha, no juízo final, nós teremos esse mesmo corpo, com a mesma estatura, né? Com a mesma cor. Feio, para a eternidade. Só que cabelo não que não mas ficou algumas diferenças, né? Seremos conservados na flor da idade. Nosso corpo não estará mais sujeito ao tempo e ao espaço. Não estará mais suscetível a isso. Por isso Cristo ressuscitado entra no cenáculo sem passar pela porta, atravessa a parede. É o corpo glorioso. Por isso, no primeiro momento, quando Cristo ressuscitado estava assando o peito na beira da praia e os apóstolos o veem, não reconhecem no primeiro momento. Existiam algumas coisas diferentes, mas depois o reconhecem. Então, algumas feições serão distintas. Corpo de 20 anos de idade, por exemplo. É o que a tradição tomista está entendendo. Seremos conservados na flor da idade. A tradição tomista afirma com todas as leis. Vai me ensinar a hora. Cuidado com o corpo também, isso. Nós vamos vir roupas, né? Roupa, senhor. Quem fez tatuagem, né? Pois é, o Cristo glorioso mostra as chagas. Mostra as chagas. O Cristo glorioso, o seu corpo glorioso, diz a Tomé: olha aqui as chagas das minhas mãos, toca nas chagas das minhas mãos, introduz o teu dedo no meu lado aberto. Introduzir é enfiar a mão, enfiar o dedo no lado aberto. Imagina o ralo do lado aberto de Cristo pela lança, né? Dá para enfiar a mão. É essa a expressão que o texto sagrado utiliza. E sente o meu coração. Eu não sou um fantasma. Cristo ressuscitado, né, pediu o peixe para comer. Tens aí alguma coisa para comer? Não que precisasse de comer. Será que no céu também ele vai ser assim? Não era um fantasma. Eu acho que aqui faz até sentido que ele esteja com as marcas, né? Para atestar que era ele mesmo. Mas acho que no céu não faz sentido as chagas mais. Assim como a fé não vai existir mais. Porque é um sinal de fé, né? Na realidade. Mas ele é ele. Você vai saber que é ele, com certeza. Tocamos o mistério. É mistério, isso aí tem que Especulativo. Não dar uma resposta. Essa é especulativa. Quem chegar primeiro fala pra gente. Ué, então só mais uma coisinha aí. Realmente no céu, então, são todos irmãos, né, como você falou. O purgatório ainda tem algum vínculo, não? Não. Também já não tem mais. Não tem mais. Não sabe mais quem é quem, vê o outro parente, não sei o quê. Daí a pergunta teológica. A sogra, pensou? Daí a pergunta teológica. Uma mãe que morreu, está no céu, foi salva. Seu filho que morreu, foi condenado ao inferno. Uma mãe que está no céu sofre ao conhecer, saber que o seu filho, que ela gerou aqui nessa vida terrena, foi condenado ao inferno? Essa mãe sofre no céu? Não. Acho que faz sentido. Por que não? Porque entrar no céu significa que a vontade humana está unida à vontade divina. Então a vontade humana vê a justiça, vê com toda a clareza que Deus foi justo a traçar a sentença. Então, como a vontade humana desta mãe que foi salva, está no céu, se conforma plenamente à vontade de Deus, e na visão beatífica, não há sofrimento ao ver, por exemplo, um filho gerado por ela nessa vida terrena ser condenado ao inferno, e vice-versa. Mas só mais uma coisinha do purgatório ainda, porque a gente pode justamente, através de sufrágio, né, de missas e até oração, pedir para que abrevie o tempo do purgatório e tudo mais. E da mesma forma, eles podem intervir por nós, não é isso? É assim.
Sim. Agora, como explicar isso? É. Aí entra a comunhão dos santos, né? Então quer dizer, nós só podemos trabalhar pela nossa salvação, Aqui, nessa vida terrena. Porque só essa vida terrena é o kairos, é o tempo oportuno, o tempo da graça. Então nessa vida terrena nós podemos trabalhar pela nossa conversão, pela nossa salvação, de que maneira? Renunciando ao pecado, crescendo em virtudes, abrindo-se à ação da graça de Deus, da graça santificante, crescendo na graça santificante, abrindo-se à ação das graças atuais que Deus continua dando em estado de graça santificante. Nós vamos, portanto, quanto mais correspondemos com a vontade de Deus, quanto mais obedecemos aos mandamentos de Deus, quanto mais crescemos em virtudes, mais nós crescemos também na graça e no mérito. E assim nós vamos. Isto é o que alguns teólogos chamam do organismo sobrenatural. Como, por exemplo, o Padre Garrigula Grande. Nós temos um organismo natural, corpo e alma. Só que quando nós somos batizados, nós temos também, na adoção de filhos, no único Filho Cristo Jesus, Deus nos dá um organismo espiritual, que é o estado da graça santificante, na qual nós podemos crescer, nos santificarmos, mas quando nós cometemos pecados mortais, os pecados mortais fazem morrer o organismo espiritual, o estado de graça santificante. Entende isso? Então nós podemos trabalhar pela nossa salvação e pela nossa santificação, que são duas coisas diferentes, nessa vida terrena, auxiliados pela graça de Deus. Agora, quando morremos, acabou o kairos, acabou o tempo da graça. Então as almas das pessoas que morreram não chegaram à perfeição da vida cristã nessa vida terrena, não são santos, portanto não entraram no céu direto. Né? Trabalharam pela sua salvação, trabalharam por mortificar os pecados mortais, mas ficaram nos pecados veniais e morreram, foram para o purgatório. Essas almas que estão no purgatório estão em um tempo de purificação, porque o pecado gerou uma culpa, essa culpa é absolvida pelo sacramento da penitência, mas o pecado também gerou a pena, que não é retirada pelo sacramento da penitência, a pena é retirada pela vida de penitência, mortificação, ascese, tá? Então o purgatório é o estado de purificação das penas deixadas pelo pecado. Então nós que estamos aqui podemos realizar atos meritórios e oferecer a Deus pela salvação das almas no purgatório, né? E então isto vai amenizando as penas das almas do purgatório. Em contrapartida, as almas que estão no purgatório podem interceder por nós. E quando entram no céu, nós ganhamos um amigo santo. Só vai entrar no céu quem for santo. Por isso diz São Pedro na sua primeira carta: sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Só vai entrar no céu quem for santo. Quem estiver no pecado mortal habitual e não se arrepender, vai descer ao inferno depois de sua morte. Não tem salvação para aqueles que decidiram perseverar em pecado mortal e rejeitaram a misericórdia de Deus. Essa é a doutrina da igreja, essa é a verdade. Portanto, aí a necessidade de trabalhar pela nossa salvação, não é? Com temor e tremor. E os que morreram, eles veem o nosso sofrimento aqui na Terra? Eles conseguem enxergar isso? Eles conseguem ver? Não. Daí a parábola do rico e do Lázaro. Ora, em linguagem humana, há um abismo tremendo, né, entre os que morreram e nós. Né? Nenhum dos que morreram, quer as suas almas estejam no céu, quer suas almas estejam no purgatório, quer suas almas estejam no inferno, estas almas das pessoas que morreram não têm acesso, não sabem o que acontece, não veem e não conhecem o que se passa aqui, nessa vida terrena. E vice-versa, nem nós lá. Daí a comunhão dos santos. Daí a comunhão dos santos. Os santos que estão no céu, sei lá, São Francisco,
Santa Liechtenstein, São João da Cruz, os santos que estão no céu. Tem a visão beatífica. Como é que eles intercedem por nós? Então, se eles não têm como conhecer o que a gente fala, o que a gente pede para eles, o que se passa na nossa vida? Deus. Então, Deus é o ponto que une igreja triunfante, céu, igreja padecente, purgatório, igreja militante, nós. Então, quando nós rezamos, pedindo a intercessão de um santo, na verdade, a nossa oração, ela é ouvida e recolhida por Deus. E é Deus quem dá a conhecer determinado santo que está no céu, que nós estamos rezando pedindo intercessão dele, entende? Deus é essa ponte. Então, os santos não são onipresentes. Não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Os santos estão no céu, que é um estado diferente. Em Deus, eles podem conhecer que estamos pedindo, por exemplo, sua intercessão. Mesma coisa as almas do purgatório. Agora, as almas que estão no inferno não têm visão beatífica. Então é aí mesmo que não vem a Deus. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com mais ninguém. Tem comunhão com o diabo. Não é? Porque, da mesma maneira que temos a cidade de Deus, que é o céu, Jerusalém do Alto, nós temos o inferno, que é a cidade do diabo, a cidade terrena, vai dizer Santo Agostinho na sua obra, a cidade de Deus. Então, se os santos homens são concidadãos dos santos anjos no céu, os maus homens condenados são concidadãos dos maus anjos, dos demônios. E é eles que se entendam lá. Né? Entende isso? Mas e o anjo da guarda? Então, aí a gente entra no anjo da guarda daqui a pouco. O fato é que porque essa é a doutrina da igreja. Aí nós entendemos que o Espiritismo é uma falsa doutrina. O Espiritismo é uma falsa doutrina. Santo Agostinho diz com todas as letras: aqueles que procuram cultuar ou procuram se comunicar com as almas dos mortos estão, na verdade, exercendo um culto a Satanás. Então, Santo Agostinho, nos nossos tempos e no tempo dele, diz o seguinte: olha, Espiritismo, quiromancia, não sei das quantas, isso é culto a Satanás. Ponto final. Todas as falsas doutrinas são culto ao demônio. Por quê? Num centro espírita, que a pessoa vai lá para invocar um morto, e aí a pessoa lá que está invocando os mortos começa a escrever, psicografar, dar uma mensagem de alguém que está no além. Isso pode ser coisa da cabeça da pessoa, ela pode estar inventando para te enganar mesmo. Pode ser. Ou pode ser uma ação diabólica, que se revelou para aquela pessoa ali. Não foi Deus não, nem uma alma que já morreu. Foi o próprio diabo, para te confundir, para te afastar da verdade, para te levar para longe de Deus. Então, Espiritismo, seja de mesa branca, seja de mesa preta, o endereço é o mesmo, é os filhos do inferno. Então, com galinha, sem galinha. Com galinha, sem galinha, é culto a Satanás. É culto a demônio. Tá bom. Santo Agostinho já resolveu essa questão lá no século IV. Já resolveu. Tá resolvido. Essa é a doutrina da igreja. Ainda dá, pelo menos. Vai falar justamente isso, né? Sobre o Espiritismo. O catecismo da igreja, condena, todas as vezes. Aqui, nessa parte do Brasil, aqui, está cada um no seu quadrado, né? O Espiritismo está lá no seu, nós estamos aqui na nossa igreja. E lá na Bahia, que é tudo. Esse Como é o que problema. funciona? Fica a Bahia. Missa com misturado. Aí você vê que a Bahia é. O que a baiana Já tem? veio para ele, só responder lá. Aí a gente responde essas duas questões e a gente volta. Daí no final da aula, se alguém mais tiver alguma pergunta, eu posso responder. Mas vamos lá. E o nosso anjo da guarda, como é que fica na história? Né? Olha, Deus designou o anjo da guarda para que nos acompanhasse, todos nós. Então nos acompanha. Desde o momento da fecundação, nós temos um anjo da guarda que nos acompanha. O anjo da guarda conhece diretamente as nossas orações? Sim. De que maneira? O nosso anjo da guarda, quando nós rezamos o nosso anjo da guarda, dirigindo nossa intenção para conversar com o anjo da guarda, sim, ouve as nossas orações, os nossos pedidos. Diretamente? Sim. Porque da mesma maneira como os anjos se comunicam entre si, transmitindo espécies inteligíveis de uma mente angélica para outra, a alma humana, a mente humana,
quando dirige a sua intencionalidade a um anjo, seja o nosso anjo da guarda, para rezar, pedindo sua proteção, iluminação, ele ouve, seja o diabo, alguém que, não vou usar chamar de inspiração, mas alguém que se dirige ao demônio para invocá-lo, por exemplo, no satanismo, o diabo escuta, e vai atender, isso que é o pior. Né? Então é isso, quer dizer, o nosso anjo da guarda, só ele. Os outros anjos, o próprio demônio, escuta o que a gente pensa. O que a gente pensa, não. Nosso anjo da guarda, se a gente se dirige a ele, ele ouve. Os demônios, se a gente se dirige a ele, ele ouve. Agora, A anjo da guarda tem que ser vocal. não, pode ser tanto vocal quanto uma oração interior. Por quê? Porque o anjo não precisa do meio material para ouvir as nossas súplicas, né? Quando a nossa intencionalidade, que é uma faculdade que temos, uma potência que temos, é intenso. Quando nós temos a intenção de nos dirigirmos ao nosso anjo da guarda, então ele escuta a nossa oração, ensina São Tomás. Ou não, ou Deus pode iluminar a mente angélica de alguma coisa que precisamos. Mas o demônio não lê pensamento. Nem o demônio, nem o anjo da guarda lê pensamentos. Deixa eu perguntar uma Quando coisa. você invoca... É só a intenção. Quando você... Por mal também. Também. Então, quer dizer, quando você dirige a sua intencionalidade ao seu anjo da guarda para falar-lhe, então ele entende, escuta, entende o que a gente está pedindo. E quando a gente invoca o demônio, ele também escuta. O anjo da guarda do outro também? Então, aí que está. Por que São Padre Pio ensinava a buscar o nosso anjo da guarda, pedir ao nosso anjo da guarda Se comunica com o outro. Tá? Então, aqui há controvérsia entre os teólogos, mas São Tomás ensina o quê? Somente o nosso anjo da guarda escuta o que nós falamos. Mas aí, por exemplo, nós temos revelações particulares e nós temos também fundamentos na doutrina da igreja para afirmar que cada família tem um anjo da guarda, daquela família. Tá? Esse anjo da guarda escuta a todos. Entende? Porque existe uma hierarquia no mundo angélico. Tá? Agora, nem o anjo da guarda, nem qualquer outro tipo de santo anjo, nem os demônios leem os nossos pensamentos. Eles não têm a capacidade para isso. Não está na natureza angélica ler pensamento. Os anjos, eles não leem pensamentos, nem dos outros anjos, nem dos homens. Porque isso foge, isso está além da natureza angélica. Só Deus conhece tudo o que se passa na mente de todos os anjos e na mente, no coração, na consciência de todos os homens. Então Deus sim lê os nossos pensamentos, até o fundo da alma. Nada que se passa na nossa vida interior fica oculto a Deus. Né? Aos anjos não. Os anjos não têm essa capacidade da sua natureza para ler pensamento. Se você dirige a sua intencionalidade ao seu anjo da guarda para conversar com ele, para pedir coisas, para rezar, então aí sim, porque você dirigiu a intencionalidade. Mesma coisa na invocação ao demônio. Tá? O anjo da guarda ele nos acompanha até a morte ou o limite é enquanto estamos vivos? Até a morte. E se nós formos condenados, o anjo vai junto. porque não fez um bom trabalho? Perde as asas. Nós somos ladeados por anjos desde o momento da concepção até a morte natural. Então, quando morremos, primeira morte, né, separação da alma do corpo, o anjo não mais nos acompanha. Aí é outro. Tá? É. Pode ser o outro. Professor, uma vez eu fui numa casa de oração e eles falavam assim que o Espírito Santo, falavam lá de São Francisco, não sei o que lá, o Espírito Santo ele manda colocações para nós? Como que é isso? Não existe Espécies isso? de revelações? Então, o que existe? O que a igreja nos ensina? Veja, existe a graça atual, que é diferente da graça santificante. Tá? Então, vamos supor, uma pessoa que ela está fora da comunhão com Deus, não está na graça santificante.
portanto está no pecado mortal, o pecado mortal habitual está no mundo. Deus não cessa de enviar graças atuais para despertar a fé, iluminar a inteligência e fortalecer a vontade para que essa pessoa se converta. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma moção do Espírito Santo, que é chamada de graça atual, que Deus não cessa de dar até a nossa morte. Então, até o fim da vida terrena, Deus envia graças atuais para despertar a fé, iluminar a inteligência e fortalecer a vontade para que aquela pessoa se converta. Se a pessoa abre o coração à graça pelo livre-arbítrio da vontade, pelo livre-arbítrio da vontade, a pessoa abriu o seu coração e a graça de Deus pôde penetrar na sua alma. Então, a pessoa, pelo livre-arbítrio, correspondeu à graça. E aí deu o passo. Mas o passo foi decisão sua, movido pela graça, de se converter. Aí, se a pessoa se converte, volta para Deus, mediante o sacramento da penitência, retorna à comunhão com Deus, está de graça santificante, aqui Deus não cessa de continuar a enviar graças atuais. Tá? Então Deus continua enviando graças atuais e agora mais. Mais graças atuais. Eu acho que é um pouco a questão daquilo assim, o cara está lá em cima orando lá, de repente o Espírito Santo está nele lá, fala, eu estou sentindo que o César está com um problema no rim e o Espírito Santo vai curar ele. Eu estou sentindo aqui que você está com a dor nas costas e aquilo fica público, a pessoa fala, se o Espírito Santo manda essa moção para... Eu vou deixar para responder essa pergunta com maior propriedade para a gente entrar na parte do artigo Creio no Espírito Santo. Tá? Então nós podemos dizer, existem os dons ordinários do Espírito Santo e as graças atuais. Então nós crescemos em graça atual, Deus nos dá os dons ordinários do Espírito Santo. Quais são os dons ordinários do Espírito Santo? Os dons que recebemos no Crisma. Tá? Agora, existem também os dons extraordinários, que são os dons místicos extraordinários, como os que São Padre Pio tinha, por exemplo. São Padre Pio que tinha o dom da bilocação, o dom dos estigmas, mas também tinha o dom da penetração dos espíritos. Padre Pio sabia o que estava no coração daquela pessoa, que ela não tinha confessado o pecado, e aí ele falava. É um dom místico extraordinário. Isso existe. Mas aqui nós fazemos a distinção entre cáris e carisma. Cáris é dom, graça ordinário, que Deus dá a todos. Carisma significa dom, graça, que Deus não dá a todos. Deus dá a quem Ele quer dar. Deus escolhe para quem Ele quer dar. São os santos místicos, os dons místicos extraordinários, como por exemplo esse de Padre Pio, o dom de curas, o carisma de curas. Padre Pio também, por ele, pela intercessão dele, quantos milagres não foram realizados? Mesmo em Cristo, mesmo os apóstolos depois de Cristo, nós temos esses dons do Espírito Santo. São coisas distintas. Tudo bem? A gente entra com uma propriedade disso quando a gente for lá para o artigo do Espírito Santo. 4 minutos. Ficou a sua questão em aberto. Depois eu vou. Tá certo. Bahia é um caso sério, tá? Bahia é um caso sério, eu digo que se eu fosse bispo de algum diocese da Bahia, eu descia a lenha. Bahia não vai mais lavar escadaria nenhuma, não, pode ter igreja fechada com esse povo. Com certeza. Vá lá para o centro urbana, vá lá ficar com o que você escolheu, que é o diabo. Aqui você não vai ficar. Ponto final. Sabe? Eu sou dessa opinião. Mas dizem que a ignorância é o oitavo sacramento, né? Então, e não é, né? Porque Deus deu a razão natural também para que a gente investigasse a verdade. Então, qual é o fato? Existe muito sincretismo religioso. Fato, existe muito sincretismo religioso. As pessoas misturam candomblé, umbanda, capoeira com cristianismo e faz uma salada de fruta. Tá? Isso é errado, isso é pecado grave, confunde as pessoas. Então, bispo, padre, tem que descer a lenha, sim. Não é fácil, vai ser perseguido, vai ser difamado, vai ser caluniado, vai sofrer perseguição por parte das pessoas, governo, capeta, enfim. Mas tem que fazer isso. O que o vosso sim seja sim, o que o vosso não seja não. Isso é evangelho, para resumir a história. É isso. Vamos lá. Mistério da encarnação.
Vamos entrar então no primeiro ponto do mistério da encarnação, a necessidade da encarnação para a salvação. Então, nós dissemos que entramos agora na Cristologia. Dentro da Cristologia, nós temos dois aspectos principais: o mistério da encarnação e o mistério da redenção, que estão no símbolo apostólico. Vamos estudar então o mistério da encarnação. E aí nós vamos para o parágrafo 461 do Catecismo da Igreja. Né? Nós vamos ver os 3 parágrafos que estão aqui, 61, 62 e 63. Vamos fazer alguns comentários. Okay? Vamos lá. A encarnação. Retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, nós lemos no início da aula. A Igreja denomina encarnação o fato do Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Em um hino atestado por São Paulo, a Igreja canta o mistério da encarnação. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo ao que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse parágrafo, 2 coisas são importantes. A primeira, diz o texto do Catecismo que a Igreja denomina encarnação o fato do Filho de Deus. O Filho de Deus é o Verbo, gerado pelo Pai na eternidade. O Verbo assumiu uma natureza humana para realizar nesta natureza humana a nossa salvação. Mistério da encarnação. Aliás, que Cristo existiu, historicamente falando, né? Põe de lado um pouco a questão da fé. Se Cristo é também Deus, põe um pouco de lado isso. É verdade isso, mas põe um pouco de lado. Fica com um aspecto histórico. Historicamente falando, Cristo existiu? Sim. Quais são as provas? Nós temos provas históricas que Cristo existiu? Temos. Lá no Drive nós temos um PDF que foi feito pelo professor Magno José Vilela, que é esse aqui. Vocês vão encontrar lá na pasta do curso de Teologia de Doutrina da Igreja. É um material que o professor Magno José preparou para a disciplina de História da Igreja Antiga da Faculdade Salesiana em São Paulo, Pio XI. E aqui nós temos alguns textos históricos que comprovam a existência histórica de Cristo. Um dos principais textos é o texto de Flávio José. Flávio José foi um judeu que viveu um pouco, foi contemporâneo, mas viveu um pouco depois de Jesus. Foi um judeu deportado para Roma, quando o Império Romano invade Jerusalém no ano 80, destrói tudo, leva deportados, escravos para Roma. Um desses foram levados, foi Flávio José. Flávio José escreve a história de Israel e lá relata a pessoa de Cristo. Além deste, nós temos as fontes canônicas dos evangelhos, que relatam a história de Cristo. Nós temos, portanto, fontes cristãs canônicas, os textos sagrados da Bíblia. Nós temos as fontes cristãs não canônicas, os textos dos autores eclesiásticos e os textos que estão dentro do magistério da Igreja. Mas, além disso, nós temos fontes não cristãs do cristianismo antigo, que são Flávio José, historiador judeu, os escritos dos governadores pretorianos, como, por exemplo, Pôncio Pilatos e outros textos, cartas que um enviava para outro, que eles enviavam para o imperador, para César, relatando a existência de Cristo e dos cristãos no século I. Então, Cristo existiu historicamente falando? Sim. Além de ter existido historicamente, Cristo é Deus. E, então, o Verbo de Deus, o Filho eterno do Pai, assume a natureza humana para realizar na natureza humana a nossa salvação. E aqui nós temos também a citação de Filipenses 2:5-8,
aqui nós temos um texto sagrado que afirma que Jesus, ele tinha condição divina, condição de Deus, condição na qual Cristo é consubstancial ao Pai, o Verbo, né? Mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo. Então o Verbo, quando se encarna, assume a condição de servo. Por isso, na condição de servo, Cristo reza ao Pai para que ressuscite Lázaro. Cristo passa a noite inteira em oração. Na condição de servo, Cristo reza ao Pai, que é consubstancial a Ele na condição de Deus. Entende isso? Ele faz isso para que a gente imite? Também, porque Cristo é o modelo perfeito de todo ser humano. Cristo é o modelo perfeito de todo ser humano. Então, nós devemos imitar Cristo. Devemos imitar a Cristo. Tem até um livro, né? Imitação de Cristo. A imitação de Cristo. Sim. Para que fôssemos deuses. Diz o parágrafo 462. A epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um filho. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram de teu agrado, por isso eu digo: eis-me aqui, para fazer a tua vontade. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade, ele foi manifestado na carne. Então, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Tá? Por quê? Porque nós temos a união da natureza divina e da natureza humana em uma única pessoa. Sem que uma natureza ou a outra deixassem de existir. Nenhuma das duas naturezas deixou de existir no Verbo encarnado. A natureza humana continua, a natureza divina continua existindo, como a natureza humana na pessoa de Cristo. Para explicar mais perfeitamente essa questão da necessidade da encarnação para a salvação, nós vamos a um texto de São Tomás, que também já está no nosso drive. Semana passada dissemos, dentro da pasta do curso de doutrina da Igreja, nós temos uma outra pasta, com a questão 1 da terceira parte da estudo de teologia, na qual São Tomás de Aquino se pergunta o seguinte: era necessário que o Verbo de Deus se encarnasse para a restauração do gênero humano? Era necessária a encarnação para a restauração do gênero humano? E aqui São Tomás vai dizer duas coisas importantes. Ele vai dizer sim e não. Então vamos entender isso. Ele afirma: para obter determinado fim, algo é necessário de duas maneiras. Então, para nós obtermos determinado fim, algo se faz necessário de duas formas. Tá? Num primeiro momento, algo se faz necessário ou porque sem ele algo não pode existir. Por exemplo, o alimento é necessário para a conservação da vida humana. É o primeiro sentido de ser necessário. Tá? Então, ou porque sem algo, ou porque sem ele algo não pode existir, ou porque com ele se chega ao fim de modo melhor e mais conveniente. Por exemplo, o cavalo é necessário para viajar. Então, a necessidade pode ser compreendida em dois sentidos diferentes. Ou é necessário porque sem ele algo não pode existir, ou é necessário porque com ele se chega ao fim de modo melhor e mais conveniente. Vai ficar mais claro agora. Daí São Tomás diz o seguinte: do primeiro modo, a encarnação de Deus não foi necessária para a restauração da natureza humana,
Porque, por sua virtude onipotente, Deus poderia restaurar a natureza humana de muitas outras maneiras. Tá? Então, Deus não é onipotente? A onipotência divina não significa que Ele pode fazer todas as coisas. Logo, Deus poderia ter tido outro meio para salvar a natureza humana decaída pelo pecado original? Sim. Então, a encarnação do Verbo não é necessária, porque sem Ele a salvação não poderia existir. A salvação poderia existir sem a encarnação do Verbo, porque Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Então, diz São Tomás, do primeiro modo, a encarnação de Deus não foi necessária para a restauração da natureza humana. Por sua virtude onipotente, Deus poderia restaurar a natureza humana de muitas outras maneiras. Mas, do segundo modo, a encarnação do Verbo foi necessária para a nossa salvação. Qual que é a segunda? Qual é o segundo modo? Porque com ele se chega ao fim de modo melhor e mais conveniente. Então, com a encarnação do Verbo, a restauração da natureza humana se dá da melhor forma possível e do meio mais conveniente. Então, Deus escolheu para nos salvar o modo mais perfeito. E aí nós vamos entender o porquê. Tá? Então, diz São Tomás: do segundo modo, era necessário que Deus se encarnasse para a restauração da natureza humana. Por isso, diz Santo Agostinho. Então, São Tomás agora vai citar Santo Agostinho. É uma citação extraída da obra de Santo Agostinho, De Trinitate, do livro 13 do De Trinitate, que é uma obra composta de 15 livros. Diz Santo Agostinho: mostremos que a Deus, a cujo poder tudo está submetido, não faltou outro modo possível para nos salvar, mas que não havia outro modo mais conveniente para curar nossa miséria. Então, o modo mais conveniente, o modo mais perfeito e eficaz de Deus realizar a obra da nossa redenção, da nossa salvação, da natureza humana, foi pela encarnação do Verbo. Por quê? Vai ficar fácil agora de entender. Deus é onipotente, mas não age por uma onipotência tirânica. Deus é fiel a si mesmo e às leis criadas por Ele. Deus se obedece a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. Entende isso? Deus não age por uma onipotência tirânica. Deus age pela justiça e pelo direito. Então, se no jardim do Éden o demônio havia derrotado o homem e a mulher, e de que maneira? Com paus e pedras? O diabo fez guerra com paus e pedras, né? Contra Adão e Eva? Não. De que maneira o diabo derrotou Adão e Eva? Com o argumento. Da mesma forma que agora o diabo trabalha para o PT nas eleições, né? Pronto, falei. Falou. Porque no paraíso não tinha eleitor. Exatamente. Qual foi o que o Haddad disse na entrevista dele? Nós vamos batalhar pelo argumento. Nossa guerra é pelo argumento. O diabo sabe que o argumento, a arte de argumentar, a retórica, a oratória, a dialética são armas muito poderosas. Ele está falando até em Deus agora. Voltando para cá. De que maneira o diabo derrotou Adão e Eva no paraíso? Pelo argumento. O argumento gerou uma tentação em Adão e Eva. E Adão e Eva cederam à tentação. Não é? Pecaram contra Deus na desobediência, na soberba. Então o diabo derrotou Adão e Eva no paraíso. Se Deus age pela justiça e pelo direito, agora era necessário que o homem derrotasse o demônio. Só que nem o homem era capaz disso, porque o pecado original gerou uma ferida na natureza humana que se expressa, sobretudo na concupiscência, inclinação para o mal. Nem o homem era capaz de vencer o diabo. Então,
O Verbo disse ao Pai, estou usando as palavras de São Leomagno, num dos seus sermões, não é? Então o Verbo disse ao Pai, dá-me um corpo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que Deus, assumindo a natureza humana, com a natureza humana, derrotasse a Satanás. E Cristo, Verbo, Deus, consubstancial ao Pai, assumindo a natureza humana, derrota a Satanás de que maneira? Se no jardim do Éden, Adão e Eva desobedeceram a Deus, Cristo, no jardim do Calvário, é obediente até a morte e morte de cruz. Se no jardim do Éden o diabo derrota Adão e Eva pelos argumentos que geraram uma tentação, Cristo, no jardim do Horto das Oliveiras, derrota a tentação diabólica com sua obediência incondicional ao Pai. Se a morte entra no mundo pelo pecado de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, na cruz, no Gólgota, Cristo entrega a sua vida, ele que nada devia, porque nele não havia pecado. Entende? Ele paga a nossa dívida, entrega a sua vida e morre para nos salvar. Sua morte é causa da nossa vida e vida eterna. Entende isso? Então a maneira de salvar, de nos salvar, a maneira de resgatar, regenerar a natureza humana, a maneira mais perfeita era pela encarnação do Verbo. Era pela encarnação de Deus. Porque aqui Deus salva, restaura, regenera a natureza humana seguindo a justiça e o direito. Então Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, Cristo na sua humanidade vence e derrota a Satanás, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para o mundo estamos mortos, mas nossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque a cruz, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, para nós cristãos, é causa de salvação, mas que está velada aos olhos dos soberbos, e só os humildes conseguem compreender. Porque os humildes são aqueles que chegam a Deus pela fé e não pela razão. Portanto, para os judeus é escândalo, para os pagãos é loucura. Como é que a cruz pode ser causa de salvação para vocês, cristãos? Os judeus entendiam isso, os filósofos entendiam isso. Porque para entender isso é preciso ter um coração pequeno, um coração humilde, da razão que se curva e se dobra diante do mistério da fé. Entende isso? Então, na cruz, Cristo realiza a obra da nossa redenção, da nossa salvação. Então, é isso que ensina São Tomás. Porque Deus é onipotente e poderia ter outros meios para salvar a natureza humana. Agora, a forma de salvar a natureza humana mais perfeita é pela encarnação do Verbo. Por isso, o Verbo se encarnou. Mas não sei da Virgem Maria. Na sequência da questão, São Tomás, ele vai nos apresentar 5 motivos que o mistério da encarnação foi útil para o nosso progresso no bem. Eu vou citar apenas um, o 4º motivo. Depois, quem quiser, pode ler o texto na íntegra, que está lá no drive. É o motivo 4. São Tomás diz assim: quanto ao agir retamente, no que se fez nosso exemplo. Então, Cristo é nosso exemplo. Cristo é modelo de ser humano. Por isso se encarnou. Por isso diz Agostinho no sermão sobre a Natividade do Senhor: o homem que podia ser visto não devia ser seguido. Deus, que não podia ser visto, devia ser seguido. Portanto, para que fosse mostrado ao homem e fosse visto pelo homem e por ele seguido, Deus se fez homem. Então veja, o que Santo Agostinho está dizendo no seu sermão e que Santo Tomás está nos apontando aqui nessa questão. Quando Adão e Eva pecam contra Deus no paraíso, perdem o estado de graça e a graça preternatural. Adão e Eva tinham uma comunhão profunda com Deus.
Só que Deus é imaterial. Entende isso? Adão e Eva no paraíso não tinham a visão beatífica, mas tinham ciência infusa. Falavam com Deus, escutavam sua voz. Um Deus que é imaterial. Portanto, Adão e Eva, no paraíso, antes do pecado original, possuíam uma ordem perfeita no seu ser, na sua natureza. Então, as potências inferiores estavam submetidas às potências superiores da alma, e a inteligência, as potências superiores da alma, estavam submetidas a Deus. Logo, existe uma comunhão profunda com Deus. O homem vive voltado para dentro de si. O homem está com sua natureza ordenada. Entende isso? Quando pecam, Adão e Eva e então os homens, no pecado, começam a viver não mais voltados para dentro, mas voltados para fora. E o homem que antes buscava a sua alegria no conhecimento de Deus e na comunhão com Deus, perde a comunhão com Deus, e o homem que não encontra mais a beatitude e a alegria na comunhão com Deus, porque perdeu por causa do pecado, consequência do pecado, o homem sem a comunhão com Deus vai procurar a vida feliz, a beatitude, nas coisas materiais que estão fora de si. Então, a tal ponto, o ser humano, por causa da consequência do pecado original, vive voltado para fora, que ele não mais consegue ver a presença e a existência de Deus, que é imaterial. Sua inteligência está danificada. Não tem ciência infusa. Ferida na natureza humana. Então, olha o que São Tomás está dizendo aqui, repetindo Santo Agostinho. O homem que podia ser visto não devia ser seguido. Então, os exemplos dos homens. O homem passou a viver numa tal exterioridade, o homem começou a viver para fora de si, procurar a vida feliz nas coisas materiais imutáveis desse mundo passageiro, a tal ponto de que tudo aquilo que ele via não era Deus, mas muitas vezes era adorado como Deus. A idolatria. Deus, que não podia ser visto, devia ser seguido, portanto, para que fosse mostrado ao homem e fosse visto pelo homem e por ele seguido, Deus se fez homem. Por que o Verbo se fez carne? Porque o homem já não era mais capaz, com sua inteligência, de ver o imaterial, a verdade. Então, a verdade se fez carne, se fez visível aos nossos olhos carnais, para que pudéssemos, mediante o mediador, mediante o Cristo, voltarmos para Deus. Éramos incapazes de olhar para dentro de nós. Éramos mais incapazes ainda de enxergarmos a Deus, que é imaterial. Então, o imaterial se fez carne, para que pudéssemos vê-lo. E pela mediação da natureza humana de Cristo, voltarmos para Deus. Então, esse é um dos motivos, um dos 5 motivos que São Tomás dá do porquê o Verbo se fez carne para o progresso do homem no bem. Para que ele fosse o nosso exemplo. Por isso que o Santo Agostinho faz esse caminho inverso do pecado original, que ele fala que buscou a Deus por todos os cantos e não achou, né? Ele estava mais dentro dele do que ele mesmo, né? Voltando para o interior. Né? Por isso a máxima agostiniana, né? Eis que estava fora, e tu estavas dentro de mim. Eis que te buscava fora, tu estavas dentro de mim. Te buscava porque buscava a vida feliz, a realização, te buscava fora, nas coisas materiais, imutáveis, nos prazeres sensíveis. E não te encontrava, me debatia e não te encontrava. Por quê? Porque tu não estavas nas coisas fora, tu estavas dentro de mim. Era mais interior a mim do que eu mesmo. Na sequência, São Tomás vai dar outros 5 motivos para a encarnação do Verbo, mas motivos que mostram que a encarnação do Verbo foi útil para nos afastar do mal. São 5 motivos e eu queria ler 3. Então, São Tomás diz assim: do mesmo modo, a encarnação foi útil para nos afastar do mal. Primeiro motivo: por ela, pela encarnação, o homem é instruído a não preferir o demônio, autor do pecado, nem a venerá-lo. Por isso diz Agostinho: quando Deus pôde unir a si a natureza humana, de tal modo a se constituir uma só pessoa, aqueles malignos e soberbos espíritos
não ousam mais sobrepor-se ao homem por não terem corpo. Então, passou pela soberba do diabo e pela soberba de muitos que cultuaram o demônio, porque os demônios seriam mais perfeitos do que os homens, porque seriam puro espírito e não teriam a matéria. Daí, os gregos, na filosofia, por exemplo, platônica, mas não só, o diálogo do Fedro, por exemplo, Platão explica o daimon de Sócrates. E aí, a eudaimonia, na filosofia platônica. O que é isso? Para Platão e para outros filósofos gregos, cada pessoa teria um daimon, um demônio. Tradução da palavra grega daimon, mas que não significa um mediador. Então, os daimones, no diálogo do Fedro, nas obras platônicas, são mediadores. Seres divinos, mas não eram divindade suprema. Os daimones faziam a mediação entre os homens e os deuses. Aí nós temos os bons daimons, como o daimon de Sócrates, e os maus daimons, na filosofia grega. Portanto, diz Santo Agostinho, sendo citado por Santo Tomás, né? Quando Deus pôde unir a si a natureza humana, de tal modo a se constituir uma só pessoa, aqueles malignos e soberbos espíritos não ousam mais sobrepor-se ao homem por não terem corpo. Então, na filosofia grega e em Platão, por exemplo, os daimones eram cultuados porque eram seres puramente espirituais, portanto mais perfeitos que os homens que tinham corpo material. O corpo era desprezado na filosofia platônica e neoplatônica. É dualismo. Então, os daimones, os demônios, foram cultuados como seres mais perfeitos que os homens, que não têm corpo. Mas espera lá, Deus, o Verbo, assume a natureza humana. Quando Cristo assume a natureza humana, ele humilha Satanás e os demônios, que se achavam melhores que os homens. E os próprios homens que ofereceram cultos a esses demônios, porque eram seres puramente espirituais, são rechaçados. Por quê? Porque o próprio Deus assumiu a natureza humana. Uma natureza que, na ordem da natureza, é inferior à natureza angélica. A natureza humana é inferior à natureza angélica, porque é uma substância composta, ao passo que a natureza angélica é uma substância simples, mas o próprio Deus assumiu a natureza humana. Tornou-se, portanto, substância composta, para dignificar a natureza humana. Entende? Entende isso? Há muitos pressupostos aqui. Eu apontei alguns deles. Segundo motivo. Pela encarnação, somos instruídos sobre quanta seja a dignidade da natureza humana, para que pecando não a manchemos. O que eu acabei de dizer. Se o próprio Deus assumiu a natureza humana, então a natureza humana é boa no corpo e na alma. Né? Então, pela encarnação, somos instruídos sobre quanta seja a dignidade da natureza humana, para que pecando não a manchemos. Por isso diz Agostinho, São Tomás é mais agostiniano do que muitos outros. Mostrou Deus que lugar excelso a natureza humana tem entre as criaturas, ao se mostrar aos homens como verdadeiro homem. E o Papa São Leão Magno diz, citação, reconhece, ó cristão, a tua dignidade, e feito consorte da natureza divina, não queiras voltar à antiga baixeza por uma conduta vergonhosa. Então, os homens, quando vivem fiéis a Deus, trilhando o caminho de santidade, crescendo na graça santificante e no mérito, tornam-se maiores, não na ordem da natureza, mas na ordem da graça, tornam-se maiores, obviamente, do que os demônios. Os santos homens, quando crescem na graça santificante e no mérito, humilham a Satanás. Tornam-se maiores do que os demônios na ordem da graça, é óbvio, mas não só. Alguns homens
ensina São Tomás, porque cresceram na ordem da graça, cresceram na graça e no mérito, a tal ponto que se tornaram inclusive maiores que alguns anjos. Assim, a bem-aventurada Virgem Maria, que é maior na ordem da graça e do mérito do que todos os anjos juntos. Se nós somássemos toda a graça e o mérito que foram dados a todos os santos anjos, se nós somássemos isso e põe de um lado da balança e do outro põe a Virgem Maria, a Maria tem muito mais graça e mérito do que todos os santos anjos reunidos juntos. Isso está no magistério da igreja. Por isso a bem-aventurada Virgem Maria é rainha dos anjos e dos santos, e maior que ela, só Cristo. Daí Santo Antônio Maria Claret dizer que abaixo de Cristo está a Virgem Maria. Daí a igreja nos ensinar que nós prestamos um culto de latria, adoração a Deus somente, mas depois de Deus a igreja presta culto de hiperdulia à Virgem Maria. A igreja presta culto de protodulia a São José. Ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro dentre todos os santos. E a igreja presta culto de dulia, veneração a todos os santos. Entende isso? Então é o que São Tomás está dizendo aqui, a dignidade da natureza humana. Cristo, ao se encarnar, confere dignidade à natureza humana. Uma dignidade que havia sido ferida, não é pelo pecado de origem. Mas o quinto motivo agora, vou pular o terceiro e quarto, diz São Tomás: para libertar o homem da servidão. Então, o Verbo se encarnou para libertar o homem da servidão, da escravidão. Porque, como diz Agostinho, o que teve de ser feito de tal sorte que o demônio fosse vencido pela justiça do homem em Jesus Cristo, que nós explicávamos há pouco. Aqui São Tomás está citando novamente o De Trinitate de Santo Agostinho. Um simples homem não poderia satisfazer por todo o gênero humano a satisfação que é a paga da pena que o pecado deixou. Entende isso? Adão e Eva pecaram para isso, o pecado original. Esse pecado gerou uma culpa e uma pena. O diabo venceu a natureza humana em Adão e Eva. Agora era necessário que o homem oferecesse a Deus uma obra expiatória de satisfação. Que o homem oferecesse a Deus um sacrifício expiatório para pagar a dívida que o pecado deixou, a pena do pecado original. Entende isso? Por isso, no Antigo Testamento, nós temos o sacrifício expiatório que Deus prescreve, como lei a Moisés. O sacrifício expiatório é prefiguração no Antigo Testamento do único sacrifício que expia todos os nossos pecados, que é o sacrifício de Cristo, que Ele oferece no alto do madeiro da cruz para nos salvar. Por isso, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo oferece ao Pai, Ele é sacerdote, altar e cordeiro. Cristo oferece-se ao Pai em sacrifício pela satisfação, pela paga dos nossos pecados, entregando sua vida no alto do madeiro da cruz. Entende isso? Por isso que a missa, a celebração eucarística, é o sacrifício de Cristo. Na missa, veja, existe um movimento que está fora dos muros da igreja, mas existe também um movimento que já entrou para dentro dos muros da igreja, que quer dessacralizar a missa, o sacramento da Eucaristia, o sacrifício eucarístico oferecido pelo sacerdote na missa, que é a maior ação da igreja. O que é a missa? A missa não é partilha, a missa
não é um encontro social, a missa não é um evento para partilhar o pão, isso significa que temos que partilhar os nossos bens materiais. Cristo não é um revolucionário de esquerda. Teologia da libertação. A missa é o Calvário de Cristo. A missa é o sacrifício de Cristo. O mesmo sacrifício oferecido por Cristo no altar da cruz. Este sacrifício é celebrado na missa. E o Senhor nos dá a comer, a comungar de seu corpo e de seu sangue, de sua alma e de sua divindade. Portanto, as espécies eucarísticas consagradas transubstanciaram-se no corpo e no sangue de Cristo. É a Sagrada Comunhão. Por causa disso. Então, a missa nos insere no Calvário de Cristo. A missa nos faz entrar no sacrifício de Cristo. Por causa disso. Não é? Ora, para libertar o homem da escravidão, Cristo teve que se encarnar, teve que ser feito de tal sorte que o demônio fosse vencido pela justiça do homem Jesus Cristo. Então, Cristo, Deus, vence e derrota o demônio, não com um poder tirânico, mas com a justiça, oferecendo ao Pai o único sacrifício expiatório para satisfazer os nossos pecados, que é a sua vida. Ele que não havia pecado algum. Ninguém me tira a vida. Eu a entrego por mim mesmo. Eu tenho poder de entregar e poder de reassumir. Não é isso que Cristo diz no Sermão da Montanha? Em Mateus capítulo 6. Ninguém me tira a vida, eu entrego por mim mesmo. Tenho poder de entregar, tenho poder de reassumir. E esse mandamento vem do meu Pai. Não é isso? Ora, Cristo entrega a sua vida. Ele que não precisava passar pela morte. Entrega a sua vida para satisfazer, ele se oferece em sacrifício, para satisfazer a pena que o pecado gerou na natureza humana e assim nos salva. Por isso diz São Tomás, houve na cruz um grande comércio. Nós somos comprados. Daí de novo, São Pedro vai retomar nas suas cartas, né? Não sabeis que fostes comprados, não com ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz? Não sabeis que fostes comprados? Comprados de quem? Comprados do demônio, comprados da morte eterna, comprados do inferno, da escravidão a Satanás. Houve um comércio na cruz. Deus nos resgatou da escravidão, entregando-se em sacrifício. Não é? Um simples homem não poderia satisfazer por todo o gênero humano. Deus não o devia. Portanto, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem. Então, se o demônio havia vencido Adão e Eva pelo argumento em forma de tentação, e Adão e Eva, pelo seu livre-arbítrio, cederam à tentação, pecaram contra Deus pela soberba e desobediência, ora, pecaram, e agora era necessário, para salvar a natureza humana, oferecer a Deus uma satisfação pelo pecado. Mas, diz São Tomás, um simples homem não poderia satisfazer por todo o gênero humano. Seria impossível. Deus também não devia nada a si mesmo. Portanto, era necessário que Jesus Cristo se encarnasse, fosse Deus e homem. Homem para oferecer esse sacrifício e derrotar a Satanás e assim nos salvar. Deus, para que ressuscitasse e levasse de volta a natureza humana para o projeto original da visão beatífica do céu. Entende isso? Então, diz São Tomás, era necessário que o Verbo se encarnasse por causa disso, porque era a maneira mais perfeita de Deus realizar a sua justiça e assim nos salvar. E ele foi então obediente até a morte e morte de cruz. Não é? Não tinha graça, nem beleza no olhar. Castigado, ferido, ultrajado. Mas ele foi esmagado pelos nossos crimes. Foi dilacerado pelos nossos pecados. É o castigo que nos traz a paz pesou sobre ele. Fomos curados
pelas suas chagas. Por isso as chagas de Cristo são causa de redenção, de salvação para nós. A cruz. A cruz. Eis aí. Grande mistério. Pois bem, nós então apontamos os motivos, alguns deles, que demonstram que a encarnação do Verbo foi necessária à nossa salvação. Fizemos isso com a questão número 1, da terceira parte da sua teologia de São Tomás, texto que está então no Drive, e lemos os parágrafos 461 a 463 do Catecismo da Igreja Católica. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a união das duas naturezas em Cristo. Nós falaremos sobre isso. Então, quando o Verbo se encarna, nós dissemos há pouco, Cristo é 100% Deus, 100% homem. Então nós temos, na pessoa de Cristo, a união de duas naturezas. A natureza divina, pela qual Cristo é consubstancial ao Pai, e a natureza humana, pela qual Cristo é consubstancial a nós, unidas em uma única pessoa. Então nós não temos a união de duas naturezas em uma única natureza. Nós não temos uma única natureza derivada de outras duas. Nós temos em Cristo uma única pessoa, no qual encontramos duas naturezas. Portanto, Cristo é uma substância composta, é na condição de servo, pela qual ele é consubstancial a nós. Mas Cristo, enquanto Verbo de Deus, é uma substância simples. E nós vamos entender isso na próxima aula, como isso se dá, lendo alguns trechos da sua teologia, mas também do catecismo. E vamos para frente, vamos falar da concepção do Verbo no seio de Maria e dos dogmas da Santíssima Virgem Maria. Terminamos o artigo 13, vamos para o 4 e o 5. Artigo 2 e 3, Cristologia, mistério da encarnação. Artigo 3 e 4, Cristologia, mistério da redenção. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, de estar aqui para solucionar. As pessoas que deram o nome e querem se consagrar à Virgem Maria, concordam em nós fazermos um grupo do WhatsApp para que possamos passar por ali as informações? Tudo bem para todo mundo? Vai ser mais um grupo, né? Mas a gente mantém esse grupo até a consagração, depois a gente faz. Tudo bem? Então tá ótimo, a gente vai pegando as instruções. Tchau, Elô. Tchau, Zé. Fica com Deus. Por que a gente precisa rezar? A oração é um veículo ordinário da graça. A graça de Deus chega até nós pela oração. E a oração implica humildade. Humildade é a oração de